Olá, esse é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos que nós estamos aprendendo a ajudar a criança a aprender melhor. Como pais e mães dentro desse contexto de pandemia, com as crianças em casa, precisamos dar dicas importantes para que as crianças aprendam de forma efetiva. E esse é o terceiro vídeo com a terceira dica. A minha terceira dica de hoje é a questão da autonomia. O que é isso? Nós, como pais, precisamos ajudar a criança a desenvolver a autonomia. Bom, eu tenho um pré-adolescente em casa, ele tem 12 anos e eu sei como funciona. Eu sei que às vezes ele está fazendo tarefa de forma totalmente autônoma e de repente ele fala: Mãe, me dá a resposta dessa pergunta, como é que eu faço? E a nossa tendência de pai e mãe é correr e ajudar e dar logo aquela resposta. Mas eu queria deixar um alerta aqui. Não dê a resposta para o seu filho. Não dê a resposta porque a criança sabe o momento que o pai está ajudando ela ou o momento que o pai e a mãe estão dando respostas prontas. Então, a criança, ela sempre vai ter esse ímpeto de perguntar para o adulto que está próximo, né? Ela vai perguntar para você: mãe, como que faz isso? Mãe, como que faço aquilo? Qual é a resposta? Como eu faço? E aí, como você tem feito em casa? Vamos desenvolver a autonomia dessa criança para que ela consiga chegar a essa resposta sem você dar essa resposta para ela? Então, existe um método que a gente chama de maiêutica. É um método socrático. Sócrates, ele não respondia às perguntas dos seus discípulos. Ele simplesmente devolvia a pergunta. Então, eu quero que você faça a mesma coisa com o teu filho. A dica de ouro é essa. Quando seu filho perguntar algo para você, você devolve a pergunta para ele. Sabe o que vai acontecer no cérebro dele? Os neurônios vão correr para achar essa resposta. No mínimo, os neurônios vão correr para pensar sobre aquilo. Porque muitas vezes a criança lê a pergunta e ela não pensa sobre a pergunta. Ela rapidamente quer a resposta sem chegar num processo de pensar. Então, quando a criança perguntar para você: mãe, o que é tal coisa? Mãe, como faz isso? Mãe, como faz aquilo? Não responda. Com toda a educação, com um sorriso no rosto, retribua a pergunta para ela. Pergunte você: olha, então, o que você acha que é isso? Como você acha que a gente pode responder essa questão? Como que você acha que nós podemos chegar a esse resultado? Porque a criança vai começar a entender que ela não vai ter as respostas prontas vindo do adulto que está do lado dela. Ela vai ter um pouquinho de trabalho para chegar na construção desse conhecimento, o que é importante, porque ninguém consegue ganhar todo o conhecimento pronto. Nós precisamos construir ele de forma gradativa. Então, quando o filho, a filha em casa perguntar, retribua a pergunta. Isso nós estamos dando para ele a oportunidade de pensar, de reelaborar o pensamento, de aprofundar aquilo que ele já sabe, de fazer conexões entre um pensamento e outro, entre um conhecimento e outro. Estamos ajudando a parte cognitiva do nosso filho a funcionar melhor, a funcionar de forma mais efetiva. Quando eu pergunto para você, aonde você mora? Qual é o teu endereço? Rapidamente o teu cérebro, ele faz conexões, mesmo que você não queira, mas ele faz conexões rapidamente para me dar essa resposta, para trazer para mim essa resposta. E a mesma coisa com a criança. O cérebro, mesmo que ela não queira, se você devolveu a pergunta, ela vai pensar sobre aquilo. E você talvez vai se surpreender, porque quando você retribui a pergunta para a criança, ela talvez já tenha a resposta pronta. Ela só precisava colocar para fora de alguma forma. Então ajude a criança dando autonomia a ela, que ela consiga pensar sobre aquilo, que ela consiga pesquisar sobre aquilo que ela precisa. E nós, como pai e mãe, nós não temos a responsabilidade de dar todas as perguntas para a criança, dar todas as respostas. Nós não temos essa responsabilidade. Nós temos sim a responsabilidade de guiá-los por um caminho aonde eles consigam encontrar as respostas corretas. E assim também é na aprendizagem. Não sinta sobre você, pai e mãe, o peso de ter que responder.
Eu tenho visto muitos questionamentos na internet, muitos pais bravos que não sabem ensinar. Mas olha só a dica aqui, você não vai ensinar o seu filho, você vai junto com ele achar um caminho para aprender. Você vai pegar na mão dele e vai falar assim, venha filho, nós vamos caminhar por esse caminho que eu também não conheço e juntos nós vamos aprender. Vou contar uma história minha para vocês agora. Esses dias o meu filho estava querendo que eu ensinasse para ele raiz quadrada. A raiz quadrada de que eu não sei mais. Ele tá no 7º ano e olha, faz quantos anos que eu passei de 7º ano? E vamos e venhamos, a gente não se lembra das matérias da escola. E eu falei assim para ele, puxa filho, eu não sei te ensinar a raiz quadrada, mas eu sei uma forma como você pode aprender. Nós vamos pesquisar sobre isso. Então eu peguei na mão dele e falei, olha, estamos juntos nessa, eu também não sei, mas eu vou te auxiliar para que você pesquise e para que você ache a solução para o seu problema. E ele se sentiu apoiado, ele se sentiu acolhido naquele momento e assim ele pôde ter confiança para dar o próximo passo em direção ao conhecimento. E depois daquele momento que nós tivemos, ele falou assim, nossa mãe, como foi gostoso, como eu aprendi de forma diferente, mas eu aprendi. Falei, olha só que legal. Então fica aí a dica para vocês, eu sei que vocês terão também grandes histórias para contar desta forma. Tire o peso de cima de vocês, esteja do lado com acolhimento e com amor com as crianças que vocês vão conseguir encontrar o caminho certo para a aprendizagem efetiva. Fique atento ao próximo vídeo com uma dica super importante também.